acreditar em ti. Oi, Tati. Tudo bem? Mas às vezes sou Oi, Clau. Oi, Roseli. Tudo bem? pela vontade. Sejam bem-vindas. Mais uma live. Olá, tudo bem, pastora Fer? Oi, Gé. Oi, Ari, Tudo tudo bem? bem? Oi, menina, cheguei, já estou no Vamos lá pedaço. para mais uma live. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Sejam todas bem-vindas. Olá, Vivi. Oi, Clau. Oi, Rose. Olá, Pedro. Tudo bem? Boa noite a todos vocês. Vamos convidar aqui a pastora Gi. Ver se ela não está aqui. Chamar ela aqui para participar conosco. Ela tem que entrar primeiro, eu não vi ela aqui ainda. Boa noite, tudo bem, Vivi? E aí, só passeando de férias, que coisa boa! Bem com todos vocês. Estamos cheios de expectativas para essa live hoje. Verdade. Pastora Gi. Algumas meninas mandaram mensagem. Olha lá, convidei a pastora Gi, vamos ver se ela vai entrar. Vamos ver aqui. Oi, Olá, meninas. Boa entrou. noite. Boa Boa noite, noite, pastor pastora Di, Gi. tudo bem? Tudo Tudo bem com bem? vocês? Tudo bem também, graças Tudo a Deus, ótimo. tudo bem. Cheio de expectativas hoje para essa live, né? Muitas Sim, pessoas muitas. enviando mensagens, falando que se conectaram com o tema, que sensibilizaram, começaram a buscar entender algumas emoções, né, sobre esse tema. Tenho certeza Verdade. que vai ter um romper, né? O Senhor vai falar de alguma forma, de uma forma específica com cada um aqui. Eu creio, né? Coisas lindas tem. Quem tá entrando aí vai compartilhando, vai chamando aí os amigos, vai compartilhando com mais pessoas que realmente precisam ouvir, ser edificados através deste tema, né? Verdade. É um tema bem forte que faz você parar um pouquinho e refletir, né? Verdade. Meu Deus. Como tem muitas pessoas, né, que acabam sofrendo, até nós mesmas acabamos identificando alguma área, alguma situação, alguma coisa que nós já vivemos, né, nós acabamos identificando, né? Então, vão convidando aí o pessoal para ir entrando, tenho certeza que vai ser bênção, as pessoas serão muito tocadas pelo tema que vai ser tratado nessa noite, nessa final de tarde, né? Nem Final de noite é tarde. ainda, né? Glória a Deus por isso. Vamos lá, ajudem a gente a compartilhar, que as pessoas sejam edificadas. E aí nós já vamos iniciar o tema de hoje. Tenho certeza que vai ser bênção. Sejam todas bem-vindas aqui, todos bem-vindos. Em nome de Jesus, que vocês sejam edificados através deste tema, né? Que sejam aí tocados. Que o Senhor, né, venha trazer à luz aquilo que está guardado aí, escondidinho aí na caixinha preta, né? Verdade. Conforme a gente for falando aqui, vocês vão se identificando, vão refletindo, né? Vão Tem algumas comentando, né, pra dicas. gente ver. Vamos fazer Pode comentário ficar à aí. vontade de comentar. Isso aí. E aí a gente já vai iniciar. Vamos ver aqui. Passaram 4 minutinhos, vamos esperar mais um minutinho aqui rapidinho. As pessoas vão entrando aqui, vão compartilhando para que mais pessoas sejam edificadas, sejam alcançadas, né? E tenho certeza que vai ser um romper. Vai mesmo. Amém? Vamos fazer a nossa Amém. oração, então, né? Colocando diante do Senhor essa live, colocando este tema. E todas as pessoas que estão entrando para participar, assim como aquelas que vão assistir depois, né? Sejam tocadas e que possam realmente haver um romper de tudo aquilo que traz tristeza,
e traz, às vezes, uma irritação, uma paralisação nessa época do ano. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidas, eu, a Jéssica e a Gi, para fazer esta live, Senhor. Em nome de Jesus, nós entendemos que o Senhor tocou o nosso coração com este tema. Entendemos, Pai, que muitas pessoas hoje, nesta época do ano, acabam sofrendo emocionalmente, Pai. Em nome de Jesus, e que através das nossas vidas, pessoas sejam tocadas, sejam sensibilizadas, que o Espírito Santo de Deus venha alcançar pessoas, e essas pessoas, Pai, que precisam ouvir deste tema, desta live, que elas sejam alcançadas, Pai. Em nome de Jesus, nós entendemos que o recurso, Pai, da internet é um recurso que o Senhor nos disponibiliza para alcançar pessoas a longa distância. O Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe, Pai. Não existe distância para o Senhor. E essas pessoas sejam sensibilizadas e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, então, gente. Vamos começar? Quer começar, Gé? Posso começar? Bora lá, então. Então, pessoal, a nossa live, o tema da nossa live, como vocês viram, né, é a síndrome do fim de ano, né, ou final de ano. Então, esse final de ano, geralmente, né, é um tempo assim, você para pensar, é um tempo de muita alegria, né, de celebração, de confraternização, mas assim como tem muitas pessoas alegres, felizes, né, de estar reunindo com a família, de estar confraternizando, trocando presentes, também tem muitas e muitas pessoas que sofrem nessa época do ano, né? E a gente, como psicanalistas, a gente não pode deixar de olhar para essas pessoas, né? Porque até mesmo tem pessoas que fazem a terapia e aí chega esse final de ano e quer tirar férias da terapia, quer dar um tempo na terapia, mas é onde as emoções estão mais afloradas, né? E a síndrome do final do ano, nós entendemos que esse sofrimento, ele não é a fraqueza, né? Mas é uma resposta psíquica mesmo, né? De pressões externas, de pressão interna, né? Então, a pessoa que sofre nesse tempo, nesse período, nesse final de ano, é porque alguma coisa dentro dela não está resolvido, não está elaborado, não está bem, né? E é importantíssimo você identificar o porquê você se sente assim, talvez triste, ansioso, depressivo por causa disso. Então, os nossos comportamentos, eles denunciam algumas feridas que estão latentes dentro de nós, né? E nós sabemos na psicanálise que os nossos comportamentos, eles têm um porquê, né? E essas sensações, essas emoções afloradas, você precisa parar às vezes um pouquinho e pensar o porquê que eu tô assim. Porque às vezes nós estamos bem, mas aí do nada acontece alguma coisa, você lembra de algo e de repente você sente aquela angústia, aquele aperto no peito, aquela tristeza, né? E o final do ano a gente sabe que é um período bem delicado, né? Por quê? Porque nós lembramos da nossa infância. E como nós sabemos, a nossa infância, ela é um terreno que nós vamos pisar pela vida toda, né? A nossa base. E quando a gente fala de Natal, a gente já pensa em família reunida, né? Virada do ano. E aí não tem como você não lembrar da tua infância. Não tem como você não lembrar da família toda reunida na casa do vô, na casa da avó, aquela bagunça gostosa, aqueles colchões todos no chão, né? E isso traz uma emoção, isso traz uma lembrança, uma nostalgia. Então, as nossas emoções, elas precisam ser validadas, né? Então, o que é a síndrome do final de ano? Não é um diagnóstico, né? Mas é um conjunto de reações
emocionais que surgem a partir do acúmulo de cobranças internas, né, expectativas que a gente cria em reunir a família, em reviver talvez aquele momento feliz que você viveu lá no passado, né, com a família toda reunida, com os amigos, enfim. Né? Então, a pessoa ela é levada a fazer um balanço da própria vida no final do ano. Né? Então, é meio que eles te forçam você a fazer um balanço, a ver o que deu certo, o que não deu certo. Então, é como se fosse até uma pressão. A gente sofre uma pressão, né, por estar vivendo esse momento. Então, muitas das vezes, é de forma inconsciente que a gente faz isso, porque é na nossa infância que é baseado o nosso inconsciente. Nosso inconsciente, ele é formado, ele tem a base lá na nossa infância. Então, muitas das vezes, nossos comportamentos, né, depressão, ansiedade, essa tristeza, né, essas emoções afloradas, elas vêm inconsciente. Às vezes você não sabe o porquê. O porquê que acontece isso. Mas tem um porquê. Né? E nós sabemos que, né, nós que atendemos, fazemos a psicanálise e atendemos pessoas, nós sabemos que o nosso inconsciente, ele que praticamente nos domina, né, nas nossas decisões, nas nossas reações, né, no que nós vamos fazer, o que não vamos, e do que sentimos. Então, se você está se sentindo pressionado, se você está meio triste, se você está ansioso, preste atenção. Será que não é por causa do final do ano? Será que não é porque você vai reunir com a família? E assim, o primeiro passo que é muito importante nessa época do ano é você dar nome aos sentimentos. Aquilo que você está sentindo. Quais são as suas emoções? Quais são os sentimentos que estão guardados e as emoções que estão sendo afloradas? Muitas vezes, como a Jéssica deu exemplo aqui, tem pessoas que sentem falta daquele tempo, né, que era gostoso, dormir na casa da avó, tá cheio de primos e de amigos, mas nem todas as crianças tiveram esse tempo de prazer. Muitos tiveram situações conflitantes, briga dos pais, divórcio, tendo que, vou passar o Natal com a mãe, vou passar o Natal com o pai, ou Meu tem Deus. aqueles que nem sabem, né, quem são os pais, ou aqueles que não tiveram a oportunidade de estar juntos, ou de ter uma mesa, de celebrar, né, este tempo, de ceiar, de poder confraternizar, de lembrar o que realmente significa o Natal. Porque muitas pessoas, elas levam esse tempo de festas de final de ano para muita bebedeira, para muita briga, para discussões, porque daí, como as pessoas perdem a noção, perdem o controle, o domínio próprio, acabam se deixando levar e acabam trazendo, às vezes, um ambiente mais desconfortável, um ambiente conturbado, e onde muitas crianças acabam sendo inseridas nesse ambiente e acaba sendo algo marcante, traumatizante, e acaba crescendo e lembrando desses momentos difíceis que viveram na infância. Momentos de dor, momentos de briga, de discussões, ou até mesmo a falta de ter um alimento para poder cear, Meu Deus. né? Eu ouvi uma pessoa que me falou que para ela esse tempo de ceia, esse tempo de festas de final de ano é de muita tristeza, porque não tinha às vezes nem o que comer, não tinha nem como cear, né? Não tinha como montar uma mesa farta, um alimento gostoso para poder cear em família, porque vivia num tempo de miséria. Então, todas as vezes que chega esta época, vem um sentimento de tristeza, vem uma ansiedade, vem uma irritação, porque às vezes a pessoa não consegue nem associar que essas emoções estão atreladas a todas as lembranças, né, negativas e traumatizantes que essa criança viveu na infância. Mas automaticamente
né, vendo o nosso vento, está no inconsciente, mas aí vem os comportamentos que acabam aflorando e entregando que existe algo que precisa ser, né, cuidado, identificado e acolhido para mudar o sentido. E às vezes não é o tempo, não é o Natal, não é o final de ano, não é o aniversário que realmente é o problema. O problema são as situações traumatizantes que foram vivenciadas naquele tempo e que ficaram marcadas. Assim como eu não gostava de comemorar aniversário, né, tem muitas pessoas que não gostam de celebrar outras datas. Ou que perderam pessoas que faziam a diferença nesse tempo, né, de reunir a família, de estar todo mundo reunido, de celebrar. E quando essa pessoa acaba não fazendo mais parte, né, da família, acaba, né, fazendo falta e a família vai se desmembrando, não consegue mais se reunir como anteriormente se reuniam, né? Exatamente. E muitas das famílias acabam até se sabotando antes mesmo dessa data comemorativa, né? Então, Sim, acho que a pastora Gica saiu da saiu, live. né? Uhum, é isso que eu vi ali, que é a Deve ser internet dela. internet. Mas como eu estava falando, muitas famílias acabam às vezes até se sabotando antes mesmo dessa data, né? Porque já vivenciaram momentos ruins nessas datas, né? E aí são gatilhos, vai ter que reunir todo mundo de novo, né? Vai ter aquela pessoa que vai brigar, que brigou, aquela pessoa que fez isso, que fez aquilo, porque e aí sempre acontece, né? Ou às vezes acontece da própria família se sabotar antes. Então já começam a se discutir ou fazer alguma situação antes para que essa reunião não aconteça e que essas coisas não aconteçam novamente, não aconteçam de novo. Então há uma pressão interna dentro das pessoas, né? Ai, que tem que reunir, que tem que todo mundo tá bem, né? E às vezes a gente sabe que isso não é verdade, né? Às vezes nem todo mundo tá bem com todo mundo, né? Às vezes tá brigado, um irmão tá brigado, ou um primo, um genro, um parente tá brigado com o outro, e vem essa pressão de que todo mundo tem que se reunir, todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tá alegre, trocar presentes. Então, é bem delicado. É bem delicado. E quando você não está com as suas emoções bem resolvidas, curadas, né? Deixa É aonde, eu liberar a Gi aqui. Ela tá pedindo. aonde vem os gatilhos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho das causas principais, né? O Uhum, porquê que as pessoas elas se sentem, muitas pessoas se sentem tão mal nesse período, né? E às vezes não é só familiar também, né? uhum. Uma das causas também é o excesso do trabalho, Isso mesmo. né? Para quem Pastorazinha, eu tô trabalha, tentando te liberar aqui, mas não tá entrando. Tem que, acho que sair e voltar de novo, daí acho que entra. Tenta de novo. Eu tô tentando aceitar ela aqui, mas não tá indo. E é bem isso, né, Gê, como você estava falando, de a gente entender. Então, o primeiro passo de tudo isso, como a Jéssica estava falando, é a gente dar nome àquilo que a gente está sentindo. E depois a gente entender o porquê, né? Nesse tempo, tá chegando festa de final de ano, não gosto de me reunir, não gosto de estar em família, não gosto de dar presente, não gosto de participar, não gosto disso. Então a gente começa, por quê? Por que que você sente isso? Por que que quando vai chegando próximo do Natal, você começa a ficar ansioso, começa a ficar meio deprimido, começa a ficar angustiado, irritado, e começam as pessoas se mobilizarem para se reunir. E tem pessoas que às vezes nem te convidam e isso te traz uma frustração, uma decepção, porque você se sente verdade, irritado, né, Gé? é verdade. E muitas das vezes as pessoas acabam colocando uma máscara, né? E não validando aquilo que estão sentindo. Então, você não precisa, sabe, esconder aquilo que você sente, né? Como a Ari falou, você precisa. Voltou? Eba! Voltei, a Voltou. internet caiu aqui, gente. Desculpa.
Então, a gente estava falando que as pessoas, muitas das vezes, elas escondem o que elas estão sentindo, né? Internalizam isso. E nós temos que validar as nossas emoções, né? Elas são válidas, né? Porque é algo incontrolável, né? A emoção, ela vai vir. Agora, o que você vai fazer com a sua emoção, como você vai reagir quando essa emoção surgir, né? É isso que tem que estar bem curado emocionalmente. Você tem que estar bem resolvido dentro de você, né? Porque não tem como você controlar teu corpo, não tem como você controlar as suas emoções. Você vai sentir aquilo, mas é a partir disso, né, que vai depender de você, né? E por isso que a gente fala assim que as pessoas, às vezes, elas sentem isso quando estão ali em família e muitas das vezes, às vezes numa conversa que acontece, né? Porque, nossa, sempre surge uma conversa ali, às vezes você está entre família, uma discussão que não é para se resolver na hora. Então a gente vai dar até algumas dicas, eu marquei aqui até algumas dicas depois, né, para você, como você reagir. Que às vezes você já tem que ir preparado para esse momento, né? Porque vai ter pessoas que vai divergir de você, vai ter outras opiniões, né? Às vezes vai entrar num assunto, não vai concordar, ou vai ressuscitar um assunto que está lá no fundo, né? E aí, como que você vai reagir? Então, por E isso, falando um nós temos que pouquinho, estar com as Gê, nossas emoções. e falando um pouquinho das pressões externas, a gente às vezes fica pensando, mas o que é pressão externa e o que é interna? Eu tava até pensando, né? A externa é o que a gente mostra para os outros. São atitudes e reações que a gente tem momentâneas que as pessoas percebem, e nós também. Mas as internas são aquelas que a gente não mostra para as pessoas. A gente guarda, a gente pensa, a gente sente, a gente sofre sozinho e a gente não demonstra. Que são as mais perigosas, que depois elas até refletem numa ansiedade. Sim. E muita gente vive tentando ser forte. A gente guarda para si porque tenta ser forte o tempo todo e às vezes se perde de si mesmo, né? Por conta de tudo isso. Não expressa, não pede ajuda. E na terapia é exatamente isso que a gente faz. A gente oferece aquele acolhimento, aquela ajuda. Onde a pessoa pode se expressar, pode dizer. E tá tudo bem não estar tudo bem. Né? A pressão, o ânimo, a gente vai sempre se sobrecarregando. Eu vivi muito isso. Né? De pegar tudo, de aceitar tudo. E no final eu tava sobrecarregada. Né? E precisando, né, reorganizar. Eu tava pensando, o GPS recalcula a rota. Por que ele recalcula e nós não recalculamos a nossa rota? É Então, eu verdade. acredito que a síndrome do fim do ano também é para a gente pensar. Precisamos recalcular o que deu certo nesse ano e o que a gente pode melhorar para o ano seguinte, É. né? E as principais causas dessa síndrome, que eu estava falando até para a área aqui, é o excesso, né, de demandas, excesso de trabalho, para quem é empresário, para quem trabalha no CLT. Então, é o balanço da empresa que tem que fazer, né, é bater meta, é o fechamento do mês. E a gente sabe que o mês é curto. Então, vem todas essas pressões, não só a pressão familiar, mas também a pressão do trabalho, falta de tempo, né? A gente vive numa correria, faz isso, faz aquilo, pensa naquilo outro, principalmente nós mulheres, que fazemos tudo para todo mundo, o tempo todo, né? A gente tem que pensar nos mínimos detalhes, né? Aí, pressão financeira, né? Isso pega Então, bastante, né? isso pega muito, pressão financeira. Ai, meu Deus, será que o orçamento vai dar? Tem que, tem que, tem que pensar no presente que eu vou dar. Para quem que eu vou dar presente? Se eu não der presente para aquela pessoa, ela vai se sentir, sei lá, né? Vai ficar Chateada. triste. Ou se eu não der, eu também, tipo, né? O inconsciente daí já não preciso dar, porque senão a pessoa vai pensar por que que eu não ganhei presente, né? Então tem tudo isso. Qual presente eu vou dar também, e se a pessoa não gostar, né? Então é a obrigação de presentear alguém, né? Quanto isso afeta a gente, né? E aí, o luto também de lembranças, né, daquelas pessoas que estavam ano passado com a gente, né? Até essa semana que passou foi o meu aniversário e eu lembrei muito dos meus pais, avós, né, que eles que me criaram.
E me veio muito essa saudade, né? Essa tristeza também de eles não estarem mais aqui, né, para comemorar, porque na minha família, a família reunia por causa deles, né? Por causa do avô, da avó, todos os primos juntos no sítio e né, lá é muito gostoso e a gente adorava estar com eles. E era tão bom e eles não estão mais aqui, né? E aí essa semana me peguei sentindo muito essa saudade, me deu tristeza, eu chorei e foi muito forte, né? Então, essa pressão de felicidade, né? O final de ano traz essa pressão de felicidade, né? Como você tem que ser feliz, você tem que demonstrar felicidade o tempo todo, principalmente nas redes sociais. Então, a comparação também é algo que traz, às vezes, um incômodo interno, né? Porque você O vê todo cenário mundo caiu na aqui. praia, você vê todo mundo na praia, você vê todo mundo de férias, você vê todo mundo curtindo, e às vezes você não tá de férias, às vezes você vai trabalhar direto, né? E aí, gente, se você se sente assim, às vezes olhando as redes sociais, viu ali qualquer coisa e de repente você ficou mal, faz um detox de redes sociais, né, nesse final de ano. Não olha, né? Porque às vezes isso traz um mal-estar de você ver ali a pessoa lá e feliz, porque ninguém vai postar, né? Ninguém vai postar o perrengue, ninguém vai postar coisas ruins, né? E às vezes isso não é a sua realidade. A maioria das pessoas não é essa realidade, né? E isso traz realmente um mal-estar. Então não é só a parte familiar, né? Mas todas essas acumulações de coisas que traz uma pressão para a gente, né? Nesse fim de ano, que a gente sabe que é a realidade de todo mundo, a realidade da maioria, vamos dizer, né? A maioria, a realidade não é um mar de rosas, Sim. E né? você, pastora Gi, o que que você gostaria de contribuir com a gente hoje com essa live? Não, Falando então, sobre. né? Eu tava pensando aqui, o que eu acho legal da gente compartilhar a live também é que todo começo, isso em tudo, as pessoas elas se comparam e elas se cobram muito por ser perfeitas, por fazer tudo certinho, né? E eu tenho vivido muito assim, né? Desafiar os meus medos, ir com medo mesmo. Que nem agora, né? A gente tá aqui na live, meu cenário acabou de cair. Todo começo, a gente inicia algo e as pessoas veem, nossa, é tudo muito grande, uau. E tudo a gente começa com a nossa simplicidade. Às vezes a gente começa, né, com a cara e com a coragem mesmo. E tem que entender que nós precisamos disso. A gente mostra a gente de verdade aqui. Todo o início, todo o trabalho, tudo que você vai fazer, as pessoas chegam no fim do ano e às vezes elas desistem porque não deu certo o seu projeto. E na verdade, a gente não pode desistir. Eu tava até postei hoje um vídeo colocando, gente, se você, né, dieta, todo mundo quer fazer a dieta, começa na segunda-feira, esse ano eu vou emagrecer tantos quilos, chega no fim do ano, não emagreceu, daí se frustra, não tenta de novo, porque se frustrou. E na verdade, todo mundo que um dia teve sucesso na sua dieta, ou que, né, ele começou do início, caiu várias vezes, né, pisou na jaca várias vezes, comeu tudo errado várias vezes, inicia de novo e tenta. Né? Nós estamos aqui para dizer, o fim do ano é para fazer uma retrospectiva, mas não para ficar triste, mas sim para ver o que deu errado e o que eu posso fazer para mudar. Né? Como que eu posso ser melhor, me desenvolver como pessoa. E todo mundo consegue. Né? A rede social, como mostra às vezes o que não é, ela também pode mostrar que a gente consegue. Pessoas que começaram com os mesmos medos, talvez você seja uma pessoa que nunca enfrentou o seu medo. E eu tô aqui para dizer para você que eu enfrento os meus medos. Fácil, é fácil? Não é fácil. Mas você enfrentou uma vez, você consegue da outra vez. Fala, poxa, consegui. Então eu não posso desistir. Né? Todos nós temos um propósito de vida. E nós precisamos seguir em frente. Precisamos enfrentar, encarar os nossos medos. Né? E entender, não estou bem, vou pedir ajuda. Seja na área financeira, vai procurar um consultor financeiro. Seja na área de saúde, vai pesquisar sobre saúde, se alimentar melhor. Tudo aos pouquinhos. Na rede social a gente tem que aprender. Nós, psicanalistas, temos que estudar. A gente não sai de um curso de psicanálise sabendo tudo, mas a gente estuda para se desenvolver como pessoa. Então, né, minha ideia aqui é a gente precisa, nesse fim de ano, fazer essa retrospectiva e entender que nós conseguimos. Nós
somos capazes de mudar, de escrever a nossa história, né? Não importa o que a gente sofreu, o que a gente passou, o que importa é que Deus reescreve a nossa história, né? E a gente vai ter propósito na vida de outras mulheres, poder ajudar outras pessoas. E assim, nem todo adulto que evita festas, né, a comemoração, é porque ele odeia comemorar festa. Na verdade, alguns deles apenas aprenderam cedo demais a sobreviver diante dessas situações. Às vezes não eram vistos, não eram ouvidos, não eram validados, eram excluídos, rejeitados e Verdade. só continuaram carregando e sobrevivendo, levando essa dor, sem entender o porquê de tudo isso, né? Então, existem sentimentos que só nós sabemos o que nós sentimos, mas as nossas Sim. emoções nós expressamos, nós externalizamos. As pessoas conseguem perceber quando nós estamos tristes, quando nós estamos felizes, quando nós estamos, né, em luto, as pessoas percebem. Mas os nossos sentimentos, aquilo que nós vivemos, só mesmo nós e Deus sabemos o que nós guardamos. Então, nós precisamos ter um posicionamento em se permitir entender essa dor. Porque é normal eu não gostar de me relacionar com outras pessoas? Ah, eu vejo postagens sobre Natal, sobre Ano Novo, isso me faz mal. Por que que isso te faz mal? Eu fico triste quando chega essa época do ano, porque eu sinto falta de pessoas que já partiram, que não fazem mais parte do meu, né, do meu ambiente familiar, da minha vida, do meu cotidiano. Então, o porquê que eu sinto isso? O que que acontece comigo? Isso é normal? É normal você sentir tristeza, irritação? É normal ficar ansioso nessa época do ano? Não é normal. Ficar Então, desolado. nesse tempo é um tempo de você se ouvir, ouvir as suas emoções, entender o que está acontecendo e se dar a oportunidade de se conhecer e ressignificar. Por isso que nós aqui, como terapeutas, nós estamos aqui trazendo este tema para te ajudar a entender que você não está sozinho e tem um caminho, né? Você tem a oportunidade de ressignificar tudo isso, de lançar fora esse sentimento, de dar um novo sentido para esse tempo, para essa época do ano, né? Ela é como, digamos, a gente fala, claro que nós nos reunimos, celebramos o fim de um ano para iniciar, nos preparamos para o início de um próximo ano. Mas quantas vezes você se sentiu frustrado por você planejar tantas coisas no final de ano, e aí você pensa, ai, vou começar. E aí chega no outro final de ano, você não fez nada daquilo que você planejou. E aí vem uma decepção tão profunda de não ter conseguido atingir a meta e aquele objetivo que você tinha planejado. Mas há tempo, há uma oportunidade. E às vezes nós vamos nos sabotando, vamos sobrevivendo durante o ano. E aí, quando chega essa época, parece que nós estamos esgotados fisicamente, mas tudo reflexo de um esgotamento emocional. Exatamente. E sem planejamento, né? Muitas pessoas chegam nesse final de ano sem planejamento, principalmente financeiro. E aí vem as frustrações, né? Então, o Natal, o Ano Novo, ele é muito significativo, né? Principalmente para nós cristãos que comemoramos, né, o nascimento de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele não nasceu nessa época, né? É só uma comemoração, mas é algo assim que você tem que entender que o próprio Jesus, ele não nasceu no mar de rosas, né? Ele não nasceu num momento ali, né, que estava tudo bem, tudo resolvido. Não, ele nasceu lá numa manjedoura, né? Não tinha nem lugar para ele estar com a família, né? No Para meio ele dos vir animais, ao mundo, no meio tá? dos animais, né? Naquela bagunça toda. Então, né, nós temos que entender isso, que mesmo tudo não estando bem, né, tá tudo bem, mas você precisa, de repente, se isso é algo que é recorrente na sua vida, sempre acontece, sempre as mesmas coisas, final do ano, sempre você tá mal, sempre a tua família não tem, né, não está bem financeiramente, você não consegue realizar nada, você não consegue fazer nada, você tem que começar a olhar o porquê disso.
olhar o porquê, né? Como que eu faço para que isso mude, né? E a terapia também é algo bem importante para você começar a olhar para suas emoções, olhar para tudo que aconteceu lá atrás que ainda te afeta, né? O que que aconteceu? O que que acontecia na tua família? Como que era o teu final de ano? Isso se repete? Era ruim? Era bom? Isso se repete com você hoje? O porquê? Você já identificou? Então, tudo que a gente identifica, a gente consegue mudar, né? E a gente está fazendo essa live para que você identifique o que que eu tenho que fazer diferente a partir de agora. Não é só a partir de 2026, E às né? vezes a gente Porque vai sobrevivendo, né, já tentando ser aceito pelo outro, para ser reconhecido, para mostrar eu existo, eu estou aqui, eu sou importante também, mas a gente procura reconhecimento em outras pessoas. Só que nós precisamos nos reconhecer, nos acolher, nos aceitar. Não adianta a gente buscar aceitação em pessoas. Nós temos que nos aceitar, porque o Jesus já nos aceitou. Ele já nos aceitou. Então, quando nós entendemos, não que sentir tudo isso é uma ingratidão no final de ano, mas na verdade são sinais de que realmente são sintomas que precisam ser acolhidos e cuidados. A gente precisa cuidar, olhar para nós, porque a gente passa um ano inteirinho se sabotando, um ano inteirinho negligenciando, se anulando, deixando de olhar para dentro de nós, deixando de cuidar, deixando de realmente buscar conhecer o porquê que eu estou agindo de uma determinada forma, por questão de sobrevivência, porque você aprendeu a sobreviver e tem que ser assim e acabou. Mas não precisa ser assim, exatamente, né? exatamente. E as dicas são, primeiro que nem a Ari falou, é reconhecer, né? E respeitar os teus sentimentos. Então você não precisa forçar nada, né? Você não precisa, porque o teu sentimento, ele é uma reação do teu corpo. Então você precisa validar. Se você tá triste, tem o teu momento de tristeza. Vai lá, chore, desabafe, né, com uma pessoa talvez mais chegada sua. Valide as tuas emoções, olhe para isso. E o principal, identifique, tente identificar o porquê você está assim. Né? Na terapia é um momento exclusivo só para você descobrir essas coisas, né? E segundo, combata a solidão e não a solitude, né? Que nem a Ari falou, tem pessoas que se isolam, né? Então, se para você tá tudo bem você passar o teu Natal sozinho, o teu final de ano sozinho, se você vai estar super feliz e alegre com o coração leve, tá tudo bem. Mas se você quer passar um Natal sozinho, final de ano sozinho, todas essa, né, essas festividades sozinho ali, porque você se sente rejeitado, abandonado, porque ninguém olha para você, não faça isso. Porque essas datas são umas datas que também tem um índice muito grande de suicídio. As pessoas acabam se matando por causa disso, né? Por causa de muito sofrimento que já passou nesse período. Lembra, vem todo, né, a lembrança de coisas ruins que aconteceram. Então, assim, combata a solidão, não fique sozinho. Né? Tem grupos da tua igreja que vão se reunir, né? Tem amigos, né? Até pessoas mesmo da tua família, né? Então, não fique sozinho. Né? Agora, se você se sente bem, se tá tudo bem, se você se sente feliz estando sozinho, leve, aí tá tudo bem. Mas se você estiver mal em ficar sozinho, não fique sozinho. É muito importante você pensar nisso. Né? Terceiro, poupe sua energia mental. Né? E essa poupe a energia mental é a gente entrando nas reuniões familiares. Né? Então, evite discussões, evite sabe, entrar em conversas, em temas que vai dar um burburinho, porque tem família, gente, que é mais irritada. Tem famílias que gostam de discutir.
Você já viu aquelas famílias que falam alto, todo mundo fala muito alto, e é aquela bagunça? E tem famílias que gostam de alfinetar um ou outro. Então, assim, ó, já vai com um plano na tua mente. Se acontecer qualquer coisa, alguma discussão ou algum papo que você não tá de acordo, o que que você vai fazer? Como que você vai reagir? Né? Qual que vai ser a tua estratégia para você mudar de assunto ou para você discretamente sair daquele ambiente para outro? Então já vai com um plano na sua cabeça bolado. Principalmente se não é na sua casa, é na casa dos outros. Às vezes lá tem bebida, aí os ânimos se afloram ainda mais. Então, assim, vocês têm que estar bem resolvido dentro de você, né? Quem diz, não vivo mais em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então é isso, porque as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras, né? Então poupe a sua energia mental, né? Discordar, às vezes fique quieta, não fale. Não tem coisa que não precisa falar ali naquele momento, tem assuntos que não precisa resolver ali naquele momento, né? Que tá todo mundo junto, porque nem, tem pessoas que não vão concordar com você, né? Então a gente precisa ter essa consciência, né? E o que mais que eu coloquei aqui? Blindar a nossa mente, defina um orçamento, quanto você vai gastar, para quem que você vai comprar presente. Porque, meu filho, minha filha, a festa passou, você fica com a dívida. É isso É aí. verdade. Aí ele quer agradar todo mundo, dar presente para todo mundo, aí vira o ano endividado, cheio de conta, Meu não Deus. tem nem condições de comprar nada para você mesmo, porque achou que tem que sair agradando todo mundo, comprando tudo para todo mundo. Isso mesmo. Eu lembro que eu era assim. Eu era assim, mas no inconsciente era o sentimento de rejeição meu. Porque eu queria agradar todo mundo, e eu queria comprar presente para todo mundo. Aí um dia meu marido chegou para mim e falou assim: "Você já reparou que você compra presente para todo mundo, mas ninguém te dá presente?" E aquilo fez assim, plim, na minha cabeça, assim, abriu. Eu falei: "Meu Deus, é verdade. Por que que eu faço isso?" E eu não entendi por que que eu fazia isso, mas eu queria agradar todo mundo, eu queria ser querida, eu queria ser vista, eu queria ser amada. E aí eu me endividava, eu comprava presente para todo mundo e queria agradar todo mundo, né? Então, cuidado com isso, muito cuidado com isso, É, né? eu já a minha experiência já era assim, quando chegava essa época do ano, tinha que se dividir. Ou passava o Natal com a mãe, ou e eu passava no novo com o pai. Ou vice-versa. Só que se ficava com o pai, sempre tinha muita briga, muita discussão, porque eles Meu, bebiam demais. Sempre os irmãos brigavam, e era aquela tormenta. Aí eu lembro situações até hoje, assim, de brigas que aconteciam quando meu pai estava muito alcoolizado, muito descontrolado, assim, sabe? E eu lembro até hoje. Então, sempre que tinha esses momentos assim, eu fazia sempre questão de reunir todo mundo na minha casa para eu não ter que dividir ninguém. Não ter que ir uhum. nenhum para cá e nenhum para lá. Então, vamos, né, juntar Sobrava todo tudo mundo. para você. É, porque assim, ao invés de ficar Natal na mãe e Ano Novo no pai, porque era o que eu vivia na infância, então vamos fazer tudo na minha casa para não ter que dividir ninguém, para que ninguém tenha que ir para um lado e para o outro. Então a gente acabava acolhendo todo mundo, né? E você, pastora Gi, teve experiências também? Tinha, na minha infância, a gente se reunia tudo na casa do meu avô. Era muito gostoso, eu tenho muitas lembranças boas. Mas aí meu avô se foi e aí todo mundo se dividiu. Até esses dias eu tava falando, nossa, como era gostoso. A gente se reunia toda a nossa família, era muito gostoso mesmo. E aí É, eu pensei, nossa, temos que ressignificar, porque depois que o vô se foi, parece que perdeu pra minha família o sentido do Natal, uhum. né? Porque meu avô era top, então assim, e minha avó é também, mas parece que sem ele, né, todo mundo se dividiu. E é uma coisa que tem que ressignificar. Ou cada família, então, né, fazer na sua casa. Igual o momento que era na casa do meu avô, que foi o que eu fiz esse ano. Aqui em casa eu chamei minha mãe, né? Meu irmão, minha cunhada, pra gente estar aqui. Pra ressignificar esse momento. Porque eu aprendi que o Natal, né? Como toda época, mas o Natal era especial. É onde cada um fazia um prato, não ficava caro pra ninguém,
né? A gente demonstrava amor, carinho, fazia meio que secreto bem baratinho, só pra poder estar perto, fazer brincadeiras. Então, isso é uma coisa que a minha família um pouquinho se perdeu, porque cada um não fez na sua família. E a gente deveria, né? Eu falei, esse ano eu vou ressignificar na minha casa. Então, peguei, né, os mais próximos pra gente estar junto. Eu creio que vai ser muito especial. Então, às vezes, as pessoas aí também deixaram de comemorar, não porque quiseram, mas porque tiveram uma perda também. E É não souberam se reencontrar de novo, mas nunca verdade, é tarde, né? Nunca é tarde. verdade, é Pra verdade. tentar unir todo mundo. Às vezes, mas um não quer. Chama todo mundo. Quem vir, veio. Quem não vir, você fez sua parte, né? Vai ser a anfitriã, Você é anfitriã, né? né? E daí falei, nossa, eu Legal. vou preparar minha mesa, tudo, né, com muito amor e carinho, porque e eu até falei, não vai ter nem muito presente essas coisas, mas eu quero que as pessoas sintam o amor. Esse foi meu desejo. Quero que elas se sintam amadas, acolhidas, né? Coloquei, quero fazer uma oração na minha mesa, honrando a Uhum. Deus, agradecendo pela minha família. Que nós não vamos ter a minha sogra, né, conosco ali, mas eu quero que todos se sintam amados, né? A gente precisa se unir. É verdade, porque às vezes a gente fala assim, ah, não vou, né? Mas a gente sempre quer estar perto das pessoas que a gente ama, né? Da nossa família. E eu penso, sabe, nessas pessoas que estão longe da família, que às vezes, né, vieram para o Brasil também, tão longe, né? De outro país também, ou são pessoas sozinhas que mudam de cidade, e às vezes a família não vem ver, né? E a pessoa também não pode ir, né? É complicado, né? Então, é um momento especial que nós temos que olhar com cuidado para cada detalhe, Sim. né? E o Emer fez uma pergunta ali, ele perguntou como que nós podemos ressignificar esses sentimentos, né? Então, o primeiro passo, como a Jéssica estava falando, né, ali, é a gente identificar, entender as causas. Dar nome àquilo que nós sentimos também é muito importante. Você parar para entender as suas emoções. Porque, como nós comentamos antes, por que eu estou agindo de uma determinada forma? Por que eu estou sentindo isso nessa época do ano? Ah, eu fico assim porque eu não consigo reunir todo mundo. Aí você colocar, refletir, pensar, será que eu vou conseguir reunir todo mundo? E se não conseguir reunir todo mundo, tá tudo bem também. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu direito de escolha, e vai ficar tudo bem. Não é porque a pessoa está te rejeitando, é porque ela é livre para escolher, assim como você é livre para escolher também. Então, nós precisamos entender. Ah, então, quando chegou o final de ano, eu começo a ficar já ansioso, porque eu lembro de situações que eram difíceis na minha infância, onde havia muita briga ou tinha muita escassez. Né? Faz desse Natal, ou desse final de ano, ou de um aniversário, seja de uma festa, como alguma data comemorativa, ser algo diferente. Dê um novo sentido para aquilo. Não viver refém daquela dor, daquele trauma, daquela sensação, para mim todos os natais são muito ruins, porque meu Natal na infância era muito ruim. Não, então chegou a oportunidade de você fazer diferente. Nem que seja uma mesa posta, simples que seja, Isso. colocar ali um pãozinho, né? Um risoto que seja, que é uma comida tão simples, mas tão saborosa, né? Sentar ali, colocar os pratos na mesa, poder fazer uma oração em família, né, ou você e mais uma pessoa, e dar um novo sentido para esse momento, para fazer com que aquelas lembranças, elas não sejam determinantes para todas as vezes em que você for viver o Natal, ou o final de ano, ou o teu aniversário, mas que você dê um novo sentido para tudo aquilo, né, um novo contexto. Agora você fala, não, porque ficou ruim, porque vivia na escassez, então vou viver sempre na escassez. Então é mudança de mente. Nós temos É, que mudar a nossa mentalidade e fazer algo exatamente. novo. O que eu Uhum. posso fazer para que esse Natal seja diferente? O que eu posso fazer? Eu vou viver refém de dores do passado? Não. Né? Como eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que antigamente, na infância, havia todo mundo reunido, mas depois que a avó faleceu, parece que tudo perdeu o sentido. É claro que a gente sente falta daqueles que partiram. Nunca mais vai ser a mesma forma que era antes, mas você pode fazer diferente agora.
Você pode dar um novo contexto, fazer algo diferente com a família que você tem hoje, com as pessoas que estão próximas a você. Se você não tem a sua família, se reúne com um amigo, com um vizinho, com a igreja. Tem muitas igrejas que fazem ceia de Natal, fazem momentos de final de ano, né? Assim como a nossa igreja tem a celebração. Então, você tem a oportunidade de dar um novo sentido para essa época. Assim como em tudo na nossa vida. Nós não precisamos viver refém disso, né? E você pode reparar também qual que é a tua emoção que está predominante dentro de você. Sabe aquele filme lá das emoções, Divertidamente? Então, você olha para aquele filme e você vê qual que é a emoção que está dominando ali a sua mente. E a mesma coisa nós. Então, ter essa percepção, qual que é a emoção que está me dominando nesse final de ano? É a alegria? É a tristeza? Né? Então, você tem essa capacidade de mudar isso. É a gente que tem. Está dentro de nós. Nós podemos fazer diferença. Nós podemos ter uma atitude diferente. Nós podemos pensar diferente. Às vezes, o que ajuda muito é você parar um pouco, fazer uma oração, né? Fazer até às vezes um jejum, que vai te ajudar a colocar as suas emoções em ordem. Né? Esses dias eu estava com as minhas emoções bem afloradas. Eu fiz até um jejum. Mas foi para isso, para colocar as minhas emoções em ordem. Né? Ter um momento ali de meditação, de oração mesmo. Pensar qual que é o sentido de tudo isso para mim. O que eu posso fazer diferente nesse final de ano? Para eu estar bem. Né? Qual que é o sentido do final de ano para mim, do Natal? Né? É Cristo, é Jesus, é o nascimento dele, né, a ressurreição dele, é ele na nossa vida, porque nós vemos aqui na psicanálise principalmente o eu predominando. Só que nós temos que ver e olhar para Cristo, olhar para o Senhor, né, o Senhor na nossa vida. Né? Você pode fazer ali uma terapia, mas quem realmente vai te curar de verdade daquela decepção, daquele trauma, daquela dor é o Senhor. E muitas vezes nós damos muita ênfase nos nossos traumas, nas nossas dores, na nossa rejeição, e nós não olhamos para Cristo. Sabe, quando nós olhamos para o Senhor, você fala assim, uau, o Senhor me sustentou até aqui. Né, eu passei, talvez fui mandada embora do emprego, ou alguém da minha família morreu, ou aconteceu alguma coisa comigo, eu passei muito mal, ou uma escassez financeira, mas eu estou aqui. O Senhor me sustentou até aqui. Então, olhar para isso. Ser grato nesse final de ano por tudo que você já viveu. Se você está aqui, é porque o Senhor te sustentou até aqui. Né? Então, quando a gente coloca numa balança o que vale? O que vale mais? O que vale a pena? Se você olhar, dar ênfase para as coisas boas que o Senhor já fez na tua vida ou para tudo aquilo de ruim que você já viveu? Qual que vai ser o teu próximo passo? Como que você vai agir daqui para frente? O que você vai fazer para que esse final de ano seja diferente para você, para tua família, seja especial? Não precisa ser algo grandioso, não. Que nem a pastora Gi falou, fazer uma mesa com amor, uma louça, sabe? A gente gosta de fazer, né? Nós mulheres gostamos de fazer tudo com excelência, ali botar uma mesa posta, bem bonita. E a gente vê quando Jesus estava à mesa, como que eram as emoções dele. Quando os fariseus vinham e sabe, ali, né, falar coisas para ele, para abalar ele, como que ele reagia? E nós Qual temos que um era a costume, reação né, dele? de focar As naquilo que a gente emoções. não tem, né?
A gente tem o costume de focar naquilo que a gente não tem e principalmente ficar olhando aquilo que as pessoas postam, né, nas redes sociais, como você falou anteriormente. Então, fico, ai, nossa, que mesa linda, nossa, que árvore linda, nossa, que família isso, nossa, que viagem. A gente foca naquilo que os outros estão postando hoje em dia. A nossa realidade hoje é muito visual de Nunca redes está sociais. contente. A gente Só nunca está que contente. nem tudo que reluz é ouro, nem tudo aquilo que está sendo postado é uma realidade evidente. Você não sabe como realmente aquela pessoa está se sentindo. Então, nós precisamos fazer a diferença. E é aquilo que nós buscamos um contentamento com aquilo que a gente não tem. E a gente não é grato com aquilo que tem. Né? Então, quantas crianças ou quantas pessoas hoje gostariam de estar se organizando, se preparando para passar um Natal em casa, com Meu a Deus. família, e às vezes não pode porque está num hospital, ou porque não tem mais aquela pessoa, né? Então nós temos que ser gratos com aquilo que nós temos. E se você já perdeu aquele ente querido, então o que que eu vou fazer, né, com aqueles que estão aqui ainda? Nós temos que valorizar aqueles que nós temos, aqueles que Exato. estão conosco, né? Uhum. E dão a real importância pra gente, né? Sim, Estão ali do nosso lado quando a gente precisa. sim, Mas como você falou, nem todo mundo vai estar ali presente, sim. né? E tá tudo bem, né? Cada um tem o seu poder de escolha, né, de estar ali. E a gente precisa E entender aí, isso. Vivi, quer falar aí também um pouquinho? E o perdão também, eu acredito que nesse momento, às vezes a gente carrega tantos fardos, tantos pesos, momento em família, Meu né? Deus, Rever, perdoar, gente, porque o perdão ele é uma libertação, é libertador para quem, né, perdoa, para quem é consegue se forte. livrar disso. Então, às vezes, passar né, não é passar panos quentes, mas é entender que aquilo doeu, mas que vale, né? Nossa família, né, é precioso, o amor, né? Que Jesus faria em muitas situações, né? Então a gente precisa perdoar. Tem coisas que não são tão grandes e a gente faz aquilo ser tão grande. E às vezes carrega um fardo, carrega um peso, né? Desnecessário. Então, entender que às vezes a gente precisa liberar o perdão. Né? Talvez chamar aquele teu parente que talvez te entristeceu, talvez não teve intenção, falou uma coisinha e você não estava num bom momento, porque às vezes nós não estamos em um bom momento. E nós Verdade. nos ofendemos com coisas que não eram para ofender. E tá tudo bem, mas entender, poxa, vamos ressignificar. Porque enquanto nós temos, né, gente que já perdeu alguém que ama, você pensa muito diferente, Uhum. né? Precisamos amar mais, né? Acolher mais. Nós que somos psicanalistas, né? Nós acolhemos as pessoas e a gente começa a ver as pessoas de outra forma, com mais empatia. Né? Entender que as pessoas se agem às vezes difícil porque sofreram também, Sim. né? Exatamente. Porque tem pessoas que não gostam realmente de se reunir nessa época, justamente por causa que sofreram muito, Sim, né? Ou porque a família vive, né, implicância, em briga. Então, às vezes as pessoas param e pensam assim, mas para quê? Para que tudo isso? Para que essa falsidade? Para que essa hipocrisia? Eu já ouvi isso. Mas nós precisamos fazer diferente. Porque sim, lá no fim, o que realmente importa para nós é a nossa família, né? sim. Estar bem com a nossa família, com os nossos familiares. Eles importam para nós. O teu familiar importa para você. Ó, que a Assim Vanessa como você escreveu também. aí. Permitir ser curado para gerar boas memórias para os nossos. Isso aí, é isso mesmo. Então, continuação, a gente continua reproduzindo, né? Eu acho que está chegando o fim da nossa live aqui, meninas, temos 2 minutinhos. E nós queremos aqui dizer para vocês, né, que estão assistindo, os que vão assistir depois, que vocês não estão sozinhos. Se vocês precisarem de ajuda, se vocês estão se identificando com tudo que nós falamos aqui, nós estamos aqui como terapeutas para poder ajudar vocês. Né? Entre em contato, entra no nosso direct, tem o contato lá no nossa bio, nosso WhatsApp, estão lá à disposição para vocês. Né? Isso. Não sofram sozinhos. O Senhor te dá uma nova oportunidade de dar um novo sentido, um novo ressignificar, né, tudo aquilo que não foi bom para transformar em algo novo. Amém. Amém. E É isso, é gente. isso hoje, gente. Muito obrigada por todos vocês que participaram aqui, que estiveram assistindo a nossa Obrigada, live. gente. Muito obrigado. Um beijo. Beijo. Nós Beijo. vamos estar todas as segundas-feiras aqui agora,
fazendo uma live, né, rapidinho aqui com temas direcionados para vocês, tá bom? Deus abençoe, que o Senhor, né, venha alcançar muitas vidas, muitas pessoas através dessa live, em nome de Jesus, que venha alcançar pessoas que precisam, neste tempo, que possam ressignificar, que o Espírito Santo de Deus venha tocar em cada coração, em cada família, em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo, tenha um Beijo. final de Deus ano abençoe abençoado. vocês, viu? Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.